Ave, patres et conscripti populi Romani. Standum est pro signis, salvete, custodis memoriae Romane. A mim me parece que só o livro das 12 tábuas supera em autoridade e utilidade as bibliotecas de todos os filósofos. Quando Marco Tullio Cícero, aproximadamente 4 séculos depois, escreveu estas palavras, ele não estava exagerando. Ele falava de um momento em que Roma, ainda uma criança caprichosa e brutal, descobriu que o destino de um cidadão não podia depender do humor momentâneo de um sacerdote. No vídeo anterior, nós vimos como Ancomácio formalizou seu poder através da Lex Curiata. Agora, ao entrarmos na República com a Lei das 12 Tábuas, é crucial não confundir as coisas. A Lex Curiata é uma lei de investidura. O seu foco não era criar regras para a sociedade, mas sim conferir poder e legitimidade a uma autoridade, o Imperium, que já havia sido eleita. Ela consagrava também o poder do rei, cuidava do direito privado, mesmo de forma bem primitiva ainda, como adoções, propriedades e testamentos. Tudo isso sempre perante as cúrias. No entanto, a lei das 12 tábuas é uma lei codificada. O seu foco não é conferir poder a ninguém, mas sim estabelecer regras de convivência e justiça válidas para todos os cidadãos, patrícios e plebeus. A República recém-nascida era um teatro onde as regras eram, de costume, um segredo de Estado, um segredo de poucos. O direito era o mos maiorum dos antepassados, uma tradição oral, guardada a 7 chaves pelo Colégio dos Pontífices. Apenas os patrícios sabiam em quais dias se podia buscar a justiça e quais eram as fórmulas mágicas que validavam um contrato. Nós somos o sangue e os músculos de Roma! Exijam seus direitos como cidadãos livres! Juntos, nós vamos quebrar a hegemonia deles! Visto que todas essas regras eram expressas e discutidas vocalmente só entre os mais ricos, para um plebeu, a justiça era um labirinto escuro, algo de inalcançável. Mas em 462 a.C., o tribuno da plebe Caio Terentílio Arsa cansou-se dessa cegueira. Ele exigiu que a lei fosse pública. Com essa exigência cada vez mais forte, o Senado temia que pudesse acontecer o inevitável. Uma vez escrita, a lei não poderia mais ser manipulada. Essa oposição dos senadores, acompanhados pelos pontífices e patrícios, durou 10 anos. Mas chegou o momento em que a pressão da plebe se transformou em medo das nobres famílias romanas. Os patrícios, fechados em suas casas e no comando do Senado, entenderam que o silêncio da plebe era uma ameaça maior do que qualquer exército inimigo. Eles, assim, tiveram que abrir mão do monopólio do sagrado. Tiveram que escrever na pedra o que antes era apenas uma palavra sussurrada por sacerdotes. A lei das 12 tábuas não nasceu para criar o direito. Ela nasceu para impedir que o ódio de classe destruísse Roma. Foi o momento em que, pela primeira vez, o patrício e o plebeu foram forçados a ler a mesma frase sobre o mesmo solo. Roma estava prestes a suspender sua própria política para redigir em 12 placas de bronze o seu destino. É aqui
no coração da cidade, que o bronze se torna a nova voz de Roma. Dimite-mir statim. Compreender a lei das 12 tábuas é um enorme desafio. Sempre foi e hoje continua sendo. Não temos o seu texto completo, apenas fragmentos citados por autores séculos mais tarde, como por exemplo Cícero, o onipresente e gigantesco fornecedor de material histórico Tito Livio, mas também Aulio Gelio, Sesto Pompeo Festo e Gaius, o célebre giurista romano do segundo século depois de Cristo, autor de uma famosissima e histórica citação: Libertas omnibus rebus favorabilior est. Ou seja, de todas as coisas, a liberdade é a que mais merece ser valorizada. A lei das 12 tábuas não formava um código penal moderno, mas trouxe uma revolução. Pela primeira vez, criavam-se regras gerais para organizar o dia a dia do povo, separando, sempre pela primeira vez, o crime público do privado. Se você roubasse o boi do vizinho, resolvia com ele no tribunal e pagava o estrago. Isso era considerado um crime privado. Mas se você traísse a pátria ou incendiasse um templo, Roma inteira se levantava para cortar a sua cabeça. E isso era um crime público. As 12 tábuas não eram sugestões, eram ordens rítmicas, quase como um poema sombrio. Estudiosos acreditam que foram escritas em métrica para que os jovens as memorizassem como um canto obrigatório, como se fosse um hino nacional. Pegamos a tábua 1 como exemplo. Ela começava com a batida de um martelo. Si in ius vocat ito. Se ele te chama em juízo, vá. O processo civil romano era um espetáculo de força e testemunho. Se o réu tentasse fugir, o autor tinha o dever de chamar os presentes como testemunhas e então agarrar o fugitivo. Havia, porém, uma estranha humanidade naquela rigidez. Se a doença ou a velhice impedissem o réu de caminhar, o autor devia fornecer um jumento. Mas a lei era detalhista. O autor não era obrigado a dar uma liteira confortável se o réu recusasse o animal básico. E tudo sempre deveria, obrigatoriamente, terminar ao pôr do sol. A luz do dia era a testemunha da justiça. A noite era o domínio da conspiração. E para os romanos, não se conspirava na frente de um juiz. As tábuas são fixadas no fórum. Pela primeira vez, a lei é visível para todos. Está lá, à disposição da população inteira. O cidadão comum, o lavrador, o soldado, agora pode apontar para o metal e dizer: isto está escrito. O que vemos nelas não é apenas justiça. É o retrato de uma sociedade agrária, severa e por vezes cruel. Mas era uma crueldade ditada pela necessidade. A Roma daquele tempo era uma sociedade que, para não se fragmentar em conflitos internos intermináveis, estabeleceu regras de ferro onde o indivíduo, especialmente se pobre ou devedor, valia muito pouco diante da manutenção da ordem, da propriedade e da autoridade da família.
Para aqueles que desejam ler e analisar este enorme monumento jurídico em sua totalidade, pelo menos no que chegou até nós, com texto completo em latim e traduzido em português, no primeiro comentário aqui embaixo, encontra o link archive.org que contém um PDF e que criamos para vocês, para apenas ler ou baixar até. Vamos agora ao essencial de cada uma dessas tábulas. A citação e o comparecimento. Se o réu foge, o autor poderá usar a força. É a formalização do ato obrigatório de ir ao tribunal. A mais brutal de todas. O devedor insolvente pode ser acorrentado e, em último caso, dividido em pedaços entre os credores. A humanidade aqui ainda é brutalmente limitada pela sobrevivência econômica. O poder do pater familias. O pai pode vender o filho, mas se o fizer 3 vezes, o filho se liberta. É o controle absoluto sobre o sangue. Quem herda quando o patriarca morre sem nenhum testamento escrito? A ordem é clara. Agnados primeiros e depois os gentis. O rito solene. O que é dito na entrega de um bem imóvel, conhecida como mancipatio, tem força de lei. A propriedade é sempre sagrada. Regularizar entre vizinhos as distâncias de muros, árvores e estradas. Com essa lei, Roma está organizando juridicamente o seu solo. A lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Mas já começa a surgir a distinção entre dolo e culpa. Nenhum homem morto será sepultado e nem cremado na cidade. O luto sempre deverá ser moderado. E é aqui que a política entra, na proibição do casamento entre ordens diferentes, uma barreira social que cairia pouco tempo depois. E aqui a dureza se torna fria. A tábua 3 tratava do nexus, a execução forçada. A palavra dada por um cidadão romano em um empréstimo era sempre sagrada. Se você confessasse a dívida em tribunal, tinha 30 dias para remediar a isso. Passado este prazo, o credor realizava a manus iniectio, a imposição de mão. A partir desse momento, o devedor tornava-se um nexus. Ele não era tecnicamente um escravo, mas vivia e trabalhava na casa do credor em condições muito semelhantes às de um escravo. Ele perdia sua liberdade, a liberdade civil, não podia votar e estava sujeito a castigos físicos. O objetivo era trabalhar pesadamente para pagar a dívida com o próprio suor. Após a sentença do tribunal, o devedor era arrastado para a casa do credor e acorrentado, com pesos de até 15 libras. E quanto pesavam 15 libras? Cada libra romana são 327 gramas de hoje. Então significa que este peso que o devedor tinha que suportar era de quase 5 quilos. E você pode dizer, mas 5 quilos não é algo de terrível ou insuportável. Verdade, posso até concordar, mas era um peso que o acompanhava 24 horas por dia e por 2 meses, sem pausa nenhuma. Durante esses 60 dias, ele era exibido em 3 mercados, como um aviso público, na esperança de que alguém pagasse a sua dívida. Mais ou menos, funcionava dessa forma. No dia 0,
o devedor é julgado e condenado a pagar. Como não tem o dinheiro, torna-se prisioneiro do credor, no sistema de servidão por dívida, chamado de nexum. Do dia 1 ao dia 30, o devedor fica acorrentado em casa, utilizado como escravo pelo credor e sujeito, logicamente, às tarefas mais pesadas, mais humilhantes. No dia 31, era exibido em um mercado. Esse dia acontecia geralmente por volta do dia 40 da servidão, 40 de 60. Esta feira semanal acontecia a cada 9 dias. E por quê? No calendário romano, esses dias eram organizados em ciclos de 8 dias de trabalho seguidos por um dia de mercado, ou seja, o nono dia. Neste dia de mercado, o credor leva o devedor acorrentado para a praça pública. Lá ele anuncia a dívida daquela pessoa, na esperança de que um parente ou uma família nobre, interessada por algum motivo, pague a fiança. O mercado seguinte acontecia depois de 9 dias. Nesse espaço de tempo, o devedor volta para a custódia do credor por mais esses 9 dias. Por volta do dia 50, o devedor então volta com o mesmo esquema em outro mercado. Se não houver quem pagasse mais uma vez, o mesmo processo se repetirá pela última vez no mercado seguinte, ou seja, 9 dias depois, aproximadamente no dia 60. E agora, se ninguém ficou interessado na libertação deste coitado? Se o credor fosse único, o destino do infeliz dependia puramente do cálculo ou da crueldade desse homem. Ele podia ser oferecido até por um preço irrisório, se o credor quisesse, como escravo além do Tibre, ou seja, em território estrangeiro, já que um cidadão romano não podia ser escravizado em sua própria pátria. Mesmo diante de um futuro desconhecido, essa venda para terceiros representava uma última esperança que a vida do infeliz continuasse, mas dependendo do que iria encontrar lá fora, podia se tornar uma verdadeira vida atroz. Normalmente, ninguém gostava de um romano fora das muralhas. Aut ancistas mina. Mas na maioria dos casos, como relatado por alguns historiadores, entre eles Tito Livio, no fim dos 2 meses dos 60 dias, se ninguém demonstrava interesse na compra desse infeliz, chegava o horror literal, o açougue giuridico. Se o credor preferisse o peso da vingança ao do dinheiro, ou seja, de uma venda a outras populações fora de Roma, ele tinha o direito legal de matar o devedor. Sendo o dono da dívida, o credor era o único dono do direito de execução e não precisava dividir nada. Ele podia simplesmente tirar a vida do devedor por suas próprias mãos ou ordenar a sua execução. Porém, quando havia múltiplos credores, o devedor era esquartejado. A lei não tinha qualquer preocupação com a dignidade ou sofrimento do devedor. Seu único objetivo era garantir a segurança jurídica do credor. O magistrado não precisava deliberar sobre quais partes do corpo cortar. A própria lei autorizava os credores a dividirem o corpo do devedor, deixando claro, inclusive,
che se alguém cortasse um pedaço maior ou menor do que a sua parte da dívida, não cometeria crime algum. Isso transformava a execução de uma dívida em um procedimento puramente técnico, quase como se o devedor não fosse um ser humano, mas uma mercadoria a ser fracionada. Os historiadores debatem até hoje se esse desmembramento era uma prática comum ou um dispositivo extremo para casos de grande ou de extrema insolvência. O ponto central é que, aos olhos da lei daquela época, a vida do devedor valia menos que a sua palavra empenhada. O sofrimento ou a morte da pessoa que estava devendo era apenas um efeito colateral irrelevante para o sistema jurídico. O objetivo primário era a reparação técnica da dívida, qualquer que seja a forma, deixando o credor sempre satisfeito e que nunca, futuramente, seria perturbado por isso. E, nesta mesma rigidez, temos a famosa lei do talião. Olho por olho, dente por dente. Pode parecer bárbaro para os nossos olhos modernos, mas para aquela Roma foi uma revolução. Antes, em Roma, a vingança era ilimitada. Era um ciclo infinito de sangue que dizimava famílias. O talião trouxe o limite. Ele transformou a dor em cálculo. Se alguém quebrasse o osso de um livre, pagava 300 assis. Se fosse de um escravo, a metade, 150. A justiça deixava de ser uma sede de sangue e tornava-se uma economia da reparação. E 300 assis hoje? Bom, é sempre um exercício arriscado converter, difícil e arriscado também, converter valores antigos, muitos antigos no caso de Roma, mas considerando algumas fontes, estamos falando de algo entre 5 e 10 mil reais. Com 300 assis, um cidadão romano comum, um plebeu, por exemplo, poderia comprar alguns bois ou uma quantidade considerável de grãos. Era um impacto financeiro severo, com certeza, mas não uma ruína total. Só que esses 300 assis para um plebeu significavam anos de trabalho árduo sob o sol dos campos, podendo criar, em qualquer momento, uma possível necessidade angustiante de recorrer a empréstimos e correr um iminente e perigoso risco de cair na escravidão por dívida. A crueza da lei ficava evidente na forma como ela tabellava o corpo humano. Como disse agora há pouco, se o osso quebrado fosse de um cidadão livre, a multa tinha um determinado valor. Mas, se fosse de um escravo, caía pela metade, ou menos até, dependendo das situações. E isso era proposital. A lei queria mostrar que o escravo era visto como metade de um homem, uma propriedade danificada, cujo ressarcimento ia para o bolso do dono e nunca para ele. A multa não era apenas uma punição financeira, era uma ferramenta implacável de controle social. O valor era alto o suficiente para ser sentido na pele e devastar a vida de quem possuía só uma cabana, um pequeno pedaço de terra ou a responsabilidade por uma família. Frumentum surgat. A sociedade das tábuas era agrária e supersticiosa, e a tábua 8 punia severamente os crimes contra a terra, o sustento da vida. Quem realizasse o ritual de qui frugis escantacit,
que era o ato de enfeitiçar a colheita alheia para atrair a fertilidade para o seu próprio campo, pagava com a vida. A magia era uma traição contra a sobrevivência da comunidade. Mas a lei das tábuas ainda não era imune à corrupção dos homens. O segundo decemvirato, liderado por Apio Cláudio, tornou-se tirânico. A história conta que Apio tentou usar o próprio poder que ajudou a criar para possuir a bela plebeia Virgínia. Diante daquela injustiça manifesta, onde a lei se tornará apenas um eco da prepotência dos poderosos, o pai da menina, Lúcio Virgínio, compreendeu que o tribunal não era apenas um lugar de justiça, mas um verdadeiro lugar corrupto, teatro de desonra. Não havia espaço para o recurso. Não havia apelo que pudesse salvar aquela jovem da infâmia que se avizinhava. Com a serenidade gélida de um homem que vê seu mundo ruir, ele decidiu que a dignidade dela valia mais do que o seu próprio futuro. Num gesto que ecoou na história como o derradeiro ato de soberania de um pai sobre o destino de sua linhagem, ele sacrificou a vida da filha ali mesmo, sob os olhos de uma multidão atônita, escolhendo a morte para preservar a única coisa que o tirano não poderia tocar nunca: a honra. As 12 tábuas já eram o anseio de uma plebe que buscava a luz da lei para proteger sua própria pele. Mas foi o sangue de Virgínia que transformou esse anseio em uma revolução. Ela, Virgínia, não criou a necessidade da lei, mas sua tragédia foi o trovão que derrubou a tirania dos homens que a escreveram, tornando a justiça, finalmente, o escudo do povo. Aquele sangue no fórum derrubou os decêmviros e as tábuas foram reafirmadas, agora, como uma proteção das pessoas comuns, afixadas para que a justiça nunca mais fosse só um segredo escondido nas sombras dos templos. As 12 tábuas originais arderam sob o fogo dos gauleses de Breno em 390 a.C., mas elas já eram indestrutíveis, pois haviam sido gravadas profundamente na alma de Roma. Mesmo sendo um dos códigos mais severos já escritos, a Lex Duodecim Tabularum foi o momento decisivo em que Roma deixou de ser governada por deuses invisíveis e reservados a poucos e passou a ser governada por palavras visíveis a todos. A lei deixou de ser uma arma de quem interpretava o sagrado para ser o escudo de quem vivia na terra. As tábuas nos ensinam, enfim, que ninguém, nem o patrício mais influente, nem o magistrado mais ambicioso, nem o militar mais poderoso, está acima da palavra cravada no bronze. E o que podemos criticar nessa história toda? Sem dúvida, houve várias injustiças e que serão limadas no tempo. O tratamento dado a um cidadão livre frequentemente diferia do tratamento dado a um escravo ou a um estrangeiro. As disposições sobre o nexum, o endividamento, eram extremamente cruéis.
A justiça ainda era privilégio de casta. A lei, ao ser fixada, foi um passo em direção à transparência, mas o processo ainda favorecia quem detinha os meios de interpretação dos ritos e das fórmulas legais. A proibição do casamento entre ordens foi um ato de arrogância patrícia para manter o sangue puro e o poder fechado. Mas, entre todas as tábulas, o grande erro de Roma foi acreditar por muito tempo que leis de ferro seriam capazes de conter para sempre a fome humana por igualdade. Mesmo assim, o legado que nos deixaram é imenso. O ganho mais luminoso foi, sem dúvidas, o fim do monopólio da informação. E a publicação das fórmulas e do calendário por Cneo Flávio em 304 a.C. Terminou o que as tábuas apenas começaram. O direito deixou de ser um ritual sacerdotal obscuro para se tornar uma ciência cidadã. Essa publicação, que ficou conhecida na história como Ius Flavianum, foi um verdadeiro golpe direto ao monopólio dos patrícios sobre o sistema romano. Esta Ius Flavianum, determinou tudo o que era capilarmente necessário para se mover uma ação judicial sem errar nada em nenhuma etapa da mesma. Assim, todo romano, se com a lei das 12 tábuas conheceu os seus direitos, com a Ius Flavianum aprendeu nos mínimos detalhes as regras fundamentais para ter autonomia em poder exercer seus direitos na prática. Um verdadeiro, então, manual de instruções. Ali nasceu a ideia fundamental de que a lei é igual para todos, ou, ao menos, que todos devem ter o direito de conhecê-la e de aproveitá-la. Graças à lei das 12 tábuas na metade do V século e da Ius Flavianum no final do IV, aproximadamente no 200 a.C., nós teremos os 3 preceitos do filósofo Ulpiano: o honeste vivere, o neminem ledere, o dever de não prejudicar ninguém, e a sum quique tribuere, o tribuere, dar a cada um o que é seu. Littera A est. A. Bene. Isso garantiu a sobrevivência do direito romano e sua evolução para uma melhor e eficiente convivência humana. Uma verdadeira destilação, uma quintessência, uma amálgama, uma síntese final de séculos de prática jurídica romana. As 12 tábuas, podemos chamá-las de primeira Constituição escrita? Talvez seja forçar demais o termo Constituição. Porém, se definirmos uma Constituição como o momento em que uma sociedade decide que o poder não pode mais ser segredo e que deve ser gravado duradouramente em algum lugar para que todos o vejam, então sim. As tábuas foram o grito da plebe exigindo que o poder tivesse regras. Não era uma carta de direitos humanos, mas era, sim, um contrato de sobrevivência. Era a forma que os romanos encontraram para que o seu mundo, tão propenso à guerra civil, pudesse continuar a existir. E nós sabemos que Roma cresceu acreditando que toda guerra tinha um manual a ser respeitado.
Só que a República foi forçada a mudar. Essa nova estabilidade interna, conquistada a ferro e bronze, seria posta à prova fora das muralhas da cidade. Ou melhor, quando as legiões saíam da península. Enquanto Roma aprendia a se governar com leis toda vez melhores e mais justas, ela também descobria que a verdadeira expansão do seu domínio exigia sangue e coragem em terras distantes. E, logo adiante, nas montanhas escarpadas próximas ao Atlântico, o exército romano encontrou o absoluto desconhecido. Ao cruzar o horizonte e atingir o extremo ocidente da Península Ibérica, uma resistência feroz e inusitada esperava pelas legiões. E o que acontece quando os generais de Roma tentam impor suas leis e se perdem na ferocidade de uma terra onde a única regra é a falcata? E o que acontece quando Roma cruza com um povo montanhês que não aceita algemas, não conhece e não assina contratos e não teme a morte? Em breve iremos testemunhar um dos capítulos mais sangrentos, brutais e desesperadores da expansão de Roma. Uma saga marcada por traições imperdoáveis, táticas de guerrilha devastadoras e o surgimento de um líder lendário que se tornaria um dos piores pesadelos do Senado. No próximo documentário, vamos desbravar a conquista dos lusitanos e de seu lendário herói Viriato. Não percam, e muito obrigado mesmo por assistirem a esse vídeo até aqui. Por favor, deixem seus comentários e deem um like se gostaram desta narração sobre a mítica Lei das 12 Tábuas. Inscreva-se no canal. A gente se vê em plena Lusitânia, beirando o Oceano Atlântico. Fiquem em paz. Um grande abraço a todos e ad maiora sempre.